Você já experimentou uma sensação de que você não será capaz de sair desse relacionamento abusivo? Uma vez saindo, você também sente que essa relação reverbera em você de uma maneira negativa, influenciando as suas atitudes, mesmo já distante desse abusador? Se você sente isso, você está diante de um sentimento que é muito comum em relacionamentos abusivos, que é a chamada impotência aprendida. E hoje, no nosso Papo de Divã, nós vamos conversar sobre o que seria isso e como que isso atrapalha as suas decisões, tanto depois que você já saiu dessa relação, quanto durante o processo de convivência com esse abusador. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo, sejam bem-vindos ao nosso canal e espero que vocês aproveitem esse conhecimento sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante para que você entenda a manobra que o abusador faz e como ele cria uma teia muito perigosa que instala em você um sentimento que também é muito ameaçador, que é a insegurança e o medo de não ser capaz de dar continuidade à sua vida, de tomar decisões que sejam positivas para você. O que seria essa impotência aprendida? Toda vez que você vive relacionamentos que são relacionamentos difíceis ou relacionamentos que geram traumas, vive isso de uma forma repetitiva, você vai aprendendo que relações afetivas não dão certo. Mais do que isso, você vai acreditando que esse padrão de relacionamento te incapacita a conviver com outras pessoas. Isso é extremamente perigoso porque, através da convivência com o abusador, isso vai sendo inoculado, obviamente ativando padrões que você já traz da sua convivência familiar, da sua biografia, e também ativando aspectos do comportamento atual, ou melhor, da relação atual que você tem com o abusador. Então, há um misto de situações. Ele ativa situações antigas que você já traz, somada a toda aquela convivência que é desfavorável, uma convivência agressiva, uma convivência insustentável, que vai gerando em você um sentimento de pesar. A impotência, ela é algo que todo abusador deseja que você sinta. Por quê? Vamos lembrar que um abusador afetivo, ele precisa estar no controle. E estar no controle significa diminuir o poder do outro. O abusador, ele funciona através de controle e poder. Através do poder, ele manobra uma série de estratégias para ter controle sobre você. E o que é essa impotência? Vamos entender o seguinte: os abusadores, eles são pessoas incoerentes, e é esse padrão de incoerência e contradição que vai gerar a captura. Entendam isso. Toda captura abusiva, tóxica, ela funciona nesses dois padrões. Uma hora ele faz uma coisa, no outro momento ele faz o contrário, para que através dessa contradição, através da incoerência, ele produza uma confusão mental. A confusão mental, ela te dificulta a tomar decisões, porque você fica sem parâmetro. E o objetivo é exatamente esse. O que seria essa impotência? Ao mesmo tempo que ele deixa claro, ou de uma forma explícita, ou de uma forma velada, ao mesmo tempo que ele deixa claro para você que você é responsável por essa relação, através de coisas do tipo, você fez algo e aquilo afetou o humor dele, então ele demonstra um comportamento que é um comportamento de contrariedade ou punitivo, sinalizando para você que aquilo que você fez não foi o quê? Não foi adequado. Aí você entende, essa é a leitura que você faz a partir da indução que ele está produzindo ali, você entende que não deve se comportar daquela forma, porque senão você vai estragar o clima do relacionamento. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também gera em você um outro sentimento, que é o sentimento de incapacidade, do tipo, cada vez que você tenta resolver a relação, em alguns momentos ele sinaliza para você que funcionou.
Em outros momentos, ele deixa claro que tudo que você faz não adianta. Então, vamos lá, vamos analisar essas duas mensagens. Na mesma mão, ele diz que tudo depende de você para ficar bem. Quando você começa a entrar nesse jogo de fazer aquilo que ele precisa para que tudo fique bem, ele também deixa claro que você não sabe fazer nada certo. Ele deixa claro que você faz tudo errado. Ele deixa claro que você não consegue. O que isso vai produzir? Vai produzir a chamada impotência aprendida. O que é isso? Com essa contradição, com esses sinais que são sinais absolutamente incoerentes, você vai aprendendo que você não consegue. Que no fundo você não consegue. E essa sensação de não ser capaz de resolver na mesma mão em que ele diz que você é responsável, vai gerando depressão, vai gerando ansiedade, vai gerando raiva, vai gerando uma sensação de que você precisa se ajustar mais ao que ele está pedindo. Vai gerando um processo de distanciamento da sua própria identidade e também vai desmanchando a sua identidade. Essa impotência vai sendo confirmada para você como uma forma de ser. Você se intitula incapaz. Você vai acreditando que já que você não consegue, uma hora você é levada, é estimulada a fazer de tudo para que tudo fique bem. E ao mesmo tempo ele diz que não adianta você fazer porque não dá certo. Isso é uma loucura. Isso cria um padrão enlouquecedor. E aí, cada vez que você experimenta esse pesar, ele vai ativando o trauma, porque ele repete isso. Ele cria um padrão de esperança e você vai subindo. Não, agora tá dando certo. Aí você vai criando ilusão de controle. Isso é extremamente preocupante, porque você cria uma ilusão de controle. Aí você vai, daqui a pouco, ele coloca tudo a perder. Você tem aquela sensação clara, não adiantou nada. Foi tudo em vão. E isso, essa impotência, vai ativar o seu sentimento de inferioridade. Qual é o risco que isso gera? Você vai cultivando um sentimento de autopunição. E o sentimento de autopunição, ele cria um padrão de exigência. Esse abusador, ele vai aumentando o lance. Eu digo que ele vai aumentando o lance, porque ele vai aumentando o desafio. E cada vez que você entra nesse jogo de fazer com que ele se sinta bem e ao mesmo tempo confirmar para você que você não é capaz de fazer nada, você vai perdendo o seu sentido de eu. É o que nós sempre trabalhamos com os pacientes num processo de recuperação de relacionamentos abusivos. Ou seja, você precisa recuperar, sair do que a gente chama de despersonalização. Porque cada vez que você se retrata, né, se percebe, melhor dizendo, como alguém que é impotente, você tira o quê? Você tira a sua base de desenvolvimento. Uma pessoa que se sente impotente, ela fica cada vez mais na mão de manipuladores. Ela vai sendo joguete e vai perdendo a sua segurança íntima. Então, o que acontece? Quando você aprende, cada trauma que você sofre, você aprende que no fundo você não merece, que você não é capaz de viver uma coisa boa, que você não consegue fazer ninguém feliz. São ideias perigosas que começam a surgir na sua mente, você se autopune. E essa autopunição pode ativar um sentimento infantil. O que nós aprendemos na psicologia infantil? As crianças que sofrem violência, elas internalizam que elas são ruins. Elas vão internalizando esse sentimento de impotência, vão aprendendo que elas não devem avançar, porque isso vai gerar um prejuízo, vai gerar um dano, e vai gerar um dano tal que elas vão confirmar que elas não são boas. E isso é ativado nessa relação com o abusador, porque você revive um sentimento de fracasso. E aí, olha que interessante. O pior vem agora. O que o abusador faz? Ele faz você acreditar que desconforto é fracasso. Isso é algo extremamente perigoso. A cada desconforto que você sente, você traduz como fracasso. Na realidade, o fracasso é a desistência. O fracasso é quando você desiste.
Experimentar o desconforto no momento em que você faz alguma coisa que não deu certo faz parte do aprendizado. Mas no contexto com o abusador, se você ficar tentando, usando recursos para melhorar, você vai se perder porque não vai adiantar usar o recurso. Essa é a armadilha, fazer você acreditar que adianta você usar o recurso, que adianta você agora se tornar uma pessoa obediente, que adianta você fazer o que ele quer, que tudo vai ficar bem. Não vai, porque num outro momento a casa cai de novo. E isso vai gerando em você uma perda de foco. Você vai saindo daquilo que você deveria cuidar, que é a sua vida, e você vai entrando nesse jogo, se responsabilizando pela forma como ele se sente, fazendo exatamente o que ele gostaria. E o pior, no momento em que ele garante que você se sente impotente, você vai ter medo de sair dessa relação, porque você vai pensar, como que eu vou sobreviver sem isso aqui? Quem é que vai, de repente, construir uma relação comigo? Se eu não sou capaz de dar conta dessa, eu não serei capaz de dar conta de outra. E esses fantasmas começam a assombrar a sua mente. Para a gente terminar, o que você precisa fazer para cuidar desse sentimento de impotência aprendida, né? Por que é aprendida? Porque você vai aprendendo que você não consegue. Você vai aprendendo através desse reforço negativo do outro que você não será capaz de fazer algo diferente disso. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se perdoar. Isso é importante. Em que sentido, gente? Não se cobrar além do que você pode. Entender que você é um ser humano, que você tem direito a vivenciar situações que sejam frustrantes. Você tem direito de recomeçar. Você tem direito de aprender. Você não tem que saber tudo. Então, esse perdoar a si mesmo é no sentido de recomeço, de você olhar e perceber, não deu certo, eu não consegui aqui, mas isso não é algo que vai me marcar a identidade, que vai me definir. Vamos lembrar que não são os problemas que te definem, são as conquistas, aquilo que você consegue fazer de bom para você. Então, lembre-se, desconforto não é fracasso. Fracasso, vou repetir, é desistir. Então, pare e analise, pare de se autopunir. Não faça aquilo que o abusador deseja, porque quando você se autopune, você mantém e retroalimenta esse sistema doente, nocivo. Uma outra coisa que você precisa trabalhar, a sua autoestima. Mas a autoestima não no sentido banal ou até clichê do termo corriqueiro. Autoestima no sentido de recuperar o senso de validação, recuperar aquilo que só você pode fazer por você e que não pode ser delegado ao outro. Buscar na sua história de vida, buscar ajuda terapêutica para que você se reconstrua nesse processo de aprimoramento constante que todos nós estamos submetidos, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso Papo de Divã. Como eu sempre digo, é um prazer compartilhar o conhecimento com todos vocês. Para aqueles que gostaram, deem um like no vídeo. Aqueles que puderem compartilhar, compartilhem para que outras pessoas possam se beneficiar desse conhecimento, dessas orientações, pessoas que sofrem relacionamentos abusivos e muitas vezes nem sabem que estão em relações disfuncionais e destrutivas. Vamos ficar por aqui, com certeza estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Até lá e um forte abraço.